células mais bonitas no reino animal. A dança do escorpião. O macho e a fêmea, eles fazem uma dança nupcial. Tem as quelíceas, né, as patinhas? Aí fica lá. No momento da... O que é que ela faz? Ela sobe? Não. Não é assim, não. Vai morder a orelha? Não. Não é assim, não. Vai lamber o ouvido? Não. Olha, o que acontece? O macho, isso aqui é macho demais. Ele libera uma espermacoteca. Então o nome é bonito. Olha, espermacoteca. É como se fosse esse microfone. Na base existe uma cola que gruda no chão. E aqui uma bolsa, uma vesícula cheia de espermatozoides. Olha lá. Aí o que ele faz? Com as quelíceras, puxa a fêmea e a fêmea esfrega o abdômen na espermacoteca. Aí inicia a dança do escorpião. A fêmea vai lá e olha.